História da Igreja de Deus no Brasil em Queimadas. No ano de 2013, a Igreja de Deus no Brasil foi contactada e informada de um trabalho já existente na comunidade do Sítio Zé Velho, na Chácara do Oleiro, propriedade dos irmãos Edinaldo e Rubenilda. Trabalho este que, na ocasião, estava sendo paralisado. Após saber disso, de pronto, o bispo Francisco José, líder estadual da Igreja de Deus no Brasil e também pastor da IDB Centenário, levou a proposta para o Conselho da Igreja avaliar e decidir a capacidade de assumir o trabalho. Após análise e em comum acordo, foi decidido que a Igreja de Deus no Brasil assumiria o trabalho. A partir deste momento, os irmãos passaram a orar a Deus, pedindo direcionamento acerca da forma como desenvolveriam o trabalho na comunidade e quem seriam os enviados. Foi então que o diácono Alessandro, juntamente com a sua esposa Laís, se disponibilizaram em ir para a comunidade do Zé Velho. O ano de 2013 foi um ano de adaptação em que puderam conhecer o local e as pessoas deste lugar, e que marcou o início dos trabalhos no Zé Velho. No ano de 2014, foi identificada a necessidade de enviar mais um obreiro para apoio, acompanhamento e para auxiliar na inserção da identidade da nossa denominação. Foi neste momento que o casal Alain e Andréia foram contactados e aceitaram servir ao Senhor na IDB Queimadas com a sua família. Foi um ano de muito aprendizado e diagnóstico de pontos importantes que deveriam ser melhorados para o crescimento do Reino de Deus. No final de 2014, a família de Alain e Andréia decide retornar para a IDB Centenário e inicia-se novamente a busca para quem poderia apoiar o trabalho na IDBQ no próximo ano, que seria 2015. Foi quando o então evangelista Carlos Lira, juntamente com a sua esposa Andresa e o seu filho Cauê, aceitaram o desafio de servir ao Senhor na IDB Queimadas. O ano de 2015 foi marcado por uma grande aproximação das igrejas de Campina Grande com a congregação do Zé Velho, e foi muito importante para o crescimento dos irmãos, como também para a identificação da real identidade da Igreja de Deus no Brasil. Foi também em 2015 que foi inserido o nosso culto de oração às sextas-feiras, com momentos de busca a Deus e crescimento espiritual. No final do ano de 2015, o evangelista Carlos Lira e família decidem retornar para sua igreja-mãe, IDB Centenário, no início de 2016. E assim foi feito, a família Lira volta a servir ao Senhor na IDB Centenário. Então, inicia-se o ano de 2016, com muitos projetos, sonhos e objetivos a serem alcançados. Porém, em abril de 2016, foi identificada pela diretoria da IDB Centenário, em comum acordo com o bispo Francisco José, a necessidade de uma intervenção administrativa na IDB Queimadas, a qual foi realizada no próprio mês de abril de 2016. Na ocasião, o evangelista Carlos Lira e sua família são enviados novamente para o Sítio Zé Velho para darem continuidade à obra do Senhor. Após este acontecimento, em abril de 2016, permaneceram 6 membros na igreja local, que foram Edinaldo, Rubenilda, Rubenice, Valéria, Carminha, Osana e suas filhas. Assim, Deus começa a escrever uma nova história na IDB Queimadas, mostrando que apenas Ele pode colocar um ponto final em uma história. 2016 foi um ano de recomeços, onde o apoio e incentivo das nossas igrejas de Campina Grande foi fundamental. Naquele momento, não tínhamos um grupo de louvor local, e os ministérios de louvor de Campina Grande fizeram uma escala, na qual semanalmente um dos ministérios se deslocava para louvar a Deus com a IDBQ. Da mesma forma, todos os obreiros nos apoiavam com sermões e ministrações. Nossa gratidão a Deus pela vida de todos que apoiaram os recomeços e foram muito importantes para a IDBQ. Os anos seguintes foram de crescimento e amadurecimento, aonde Deus começa a enviar trabalhadores para a IDB Queimadas, pessoas se voltam para Jesus, outros entregam suas vidas a Ele, e assim começam a se integrar na igreja. Além disso, foram realizados muitos trabalhos evangelísticos e em tudo víamos a mão de Deus sobre nós. Neste meio tempo, os amigos e irmãos Davi
Eliane e seu filho Caleb, bem como o jovem Ítalo Caio da IDB Centenário, decidem servir a Deus junto conosco na IDB Queimadas. No entanto, a história ainda não acabou. Em dezembro de 2017, Deus colocou em nossas mãos algo muito grande para o nosso contexto atual, que seria a compra de um terreno para construir a igreja. Mesmo com R$ 0 em caixa, decidimos comprar o terreno, pois a nossa fé estava firmada em Jesus. Neste momento, Deus direciona o pastor Carlos a fazer 1.000 chaveiros de couro para serem vendidos e arrecadar fundos para a compra do terreno. Com a venda dos chaveiros, em junho de 2018, tínhamos R$ 6.060 arrecadados e no segundo semestre de 2018 compramos o tão sonhado terreno da IDB Queimadas com a ajuda de um empréstimo que dividimos em 10 meses. Louvado seja Deus! Em 2019, fizemos a planta de construção da igreja, feita pelo engenheiro Marcelo. Quando olhávamos para as possibilidades, enxergávamos apenas o quão impossível seria transformar aquele projeto em realidade. Todavia, quando olhávamos pelos olhos da fé, era hora de iniciarmos as obras e provar da dependência e provisão de Deus. O primeiro passo foi limpar o terreno com os homens da IDB Queimadas e as irmãs prepararam um café da manhã brutal. A primeira etapa para a construção do templo consistiu em cavar os buracos para as colunas, onde contamos com a vida de Marcelo, irmão da Valéria. A segunda etapa foi a de fazer a sapata e a laje do subterrâneo, onde contamos com as vidas do Dion e do Romildo, e concluímos a laje com um mutirão sustância, com o apoio de muitas mãos. A terceira etapa consistiu em levantar as paredes das salas e bater a segunda laje, onde contamos com a vida do Josivaldo e do Sérgio, que com muito amor e zelo desenvolveram essa etapa, que foi concluída com mais um mutirão brutal, onde inúmeros irmãos e irmãs apoiaram o trabalho. A quarta etapa foi a de levantar as paredes do templo, onde mais uma vez contamos com a vida do Josivaldo, do Sérgio e do Marcelo. A quinta etapa foi a de conclusão do templo, com o reboco das paredes e a conclusão do telhado, onde contamos com as vidas do Josivaldo, do Marcelo, do Galego e do seu irmão. A sexta etapa foi de colocar granito e também as portas e janelas, e contamos com a vida do Vamberto e da equipe da empresa Só Granito. A sétima etapa foi a de levantar as paredes do primeiro andar e bater a terceira laje. Neste momento, contamos com a vida do Josivaldo, do Galego, do Marcelo e dos demais irmãos em mais um mutirão brutal. A oitava etapa foi a de colocar a energia, onde contamos com a vida do Jaelson, mais conhecido como Neneco. A nona etapa foi a de colocar massa na igreja e nas salas, onde contamos com a vida do Raimundo. A 10ª etapa foi a de colocar as janelas nas salas, rebocar e colocar energia no primeiro andar, onde contamos mais uma vez com a vida do Raimundo, do José e do Neneco. Em todas as etapas, contamos sempre com Deus e com a ajuda e contribuição de todos os irmãos. Todas as igrejas, todos os pastores e toda a comunidade. Somos muitíssimo gratos pela contribuição e envolvimento de cada um para a realização desta obra. Esta foi uma obra feita por muitas mãos unidas que contribuíram como instrumento de Deus. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória, pois além do templo físico, ele tem edificado cada membro da IDB Queimadas, que hoje conta com 42 membros fixos, 13 congregados e 10 crianças.